Bom Gosto Salgados e Sorvetes. A Bom Gosto dispõe de uma variedade de salgados fritos e assados, sucos, embalagem com mini salgados congelados no atacado para revenda e deliciosos sorvetes. Você deseja fazer aquela confraternização, aniversário ou reunir os amigos? Bom Gosto Salgados pode te atender sob encomenda. Conheça Bom Gosto Salgados e Sorvetes e garanta salgados deliciosos. Orion Tecnologia e Sistemas Agrícolas. Pioneira e líder global na fabricação de equipamentos para a aplicação de produtos líquidos no suco do plantio. A Orion é uma escolha inteligente para quem quer eficiência e resultados no campo. Porque se é Orion, é tecnologia de aplicação que entrega resultados. Você está planejando a festa de aniversário de alguém que você ama? A Thaís Dutra Cakes pode te ajudar a realizar uma festa linda com produtos deliciosos, como bolos confeitados, doces gourmets, além de sobremesas que irão deixar seus convidados com água na boca. Com produtos de qualidade e feitos de forma artesanal, a Thaís Dutra Cakes pode deixar o seu sonho mais doce. Pensou em bolos e doces gourmets? Pensou em Thaís Dutra Cakes, transformando açúcar em arte. O Dui Sorelli é um espaço preparado para te receber e cuidar do bem mais precioso que é você. No Dui Sorelli, além dos cuidados com seus cabelos, como cortes, mechas, hidratação, você também encontra terapia capilar, maquiagem, manicure e aquele tão esperado dia da noiva. Venha conhecer o Dui Sorelli, que está comprometido em realçar a sua beleza e te deixar ainda mais linda. Use Closet Moda Feminina. Na Use Closet você encontra looks maravilhosos que vão desde uma festa casual a um evento mais sofisticado, além de cintos e calçados. Sim, você sai de lá com um look completo. A Use Closet conta com estacionamento para clientes e com um atendimento exclusivo que você merece. Use Closet Moda Feminina, vestindo mulheres incríveis como você. Toque Final Acessórios. A Toque Final vai te surpreender com acessórios que irão compor o seu look, com produtos de qualidade que vão de semi-joias a folhados. A Toque Final tem o estilo que você procura com a qualidade que você merece. Além da loja física, você também pode fazer a sua compra online. Conheça a Toque Final Acessórios. Você vai se surpreender. Surpreenda quem você ama com produtos personalizados da Personalize MP. A Personalize MP oferece produtos de qualidade, personalizados que irão surpreender você, seus amigos, colaboradores ou clientes. São canecas, copos térmicos, xícaras, garrafas térmicas, squeeze, mousepad, canetas, chaveiros, kit churrasco e uma infinidade de produtos. Faça já o seu orçamento e receba personalizados exclusivos com a qualidade que só a Personalize MP pode oferecer. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio exclusivo, exatamente, um episódio maravilhoso que nós vamos ter aqui hoje no nosso podcast Entre Amigas. Como vocês estão? Como foi o seu dia hoje? Eu oro para que tenha sido um dia muito abençoado e se não foi, a sua noite pode terminar muito bem, viu? Porque o testemunho que você vai ouvir do casal que eu tenho aqui hoje, que já não é segredo para vocês, vocês sabem quem é, e eles vão poder assim compartilhar
partes da sua vida, testemunhos que vão com certeza impactar você, porém mais do que impactar, transformar a sua vida. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Esse é o meu desejo para você que está aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast Entre Amigas. Eu sou a pastora Daiane Soares e é muito bom ter você aqui conosco. A você que em todos os episódios nos dá a alegria da sua audiência, de ter você conosco. Muito obrigada mesmo pelo carinho e pelas orações também. Eu sei que não só aqui em Marília, mas nós estamos alcançando vários estados. Alguns países também têm assistido o nosso podcast Entre Amigas. E o intuito é esse, pessoas que talvez nós não vamos conseguir chegar pessoalmente, mas através desse podcast elas serão abençoadas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei de onde você está nos assistindo agora, mas fique ligadinho em todo momento, porque Deus vai falar ao seu coração. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, que são mais que especiais, meus amigos de longa data, nós vamos contar um pouquinho das nossas histórias aqui, das nossas aventuras também. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração, que está lá em Provérbios, capítulo 16, verso 3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Essa palavra é para você que muitas vezes anda abatido, anda desesperado, anda aí sem norte e você fala assim: poxa, por que tudo que eu faço não dá certo? Parece que eu dou 2 passos para frente, 10 passos para trás. Porque parece que o vizinho do meu lado, tudo que ele faz funciona e comigo não. Eu até começo bem, mas na metade do caminho eu paro, eu fico com preguiça, a primeira luta eu já desanimo. Talvez seja porque você não parou antes para entregar nas mãos do Senhor os seus planos. Porque isso é fundamental, não é só importante, é extremamente fundamental. Antes de você executar algo, você precisa consagrar ao Senhor. E consagrar ao Senhor os seus planos está falando sobre perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Às vezes você tem um plano, mas o Senhor ele tem outro plano para você. A palavra do Senhor diz: eu é bem que sei os pensamentos que tenho sobre o vosso respeito, sobre a sua vida. Planos de paz e não de mal. Então o Senhor, ele tem planos a nosso respeito. Ele tem planos para minha vida e para sua vida. Eu sei que você que está assistindo agora precisa ouvir essa palavra. Talvez as coisas não tenham dado certo para você porque você não tem parado para consagrar tudo aquilo que você vai fazer e nem parado para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós somos muito emocionados, sabe? Alguém chega em nós e fala: vai lá, vai, faz, vai dar certo. E nós achamos que com essa única palavra de motivação as coisas vão dar certo. Nós não paramos, não calculamos o risco, não paramos para consagrar ao Senhor aquilo que está no nosso coração. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E nós podemos estar emocionados aqui hoje e amanhã totalmente desmotivados, porque o nosso coração nos engana. As nossas emoções vão de alto a baixo num segundo. Por isso que nós precisamos consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós vamos fazer. Consagrar significa ouvir a voz do Senhor também. Consagrar significa você jejuar por algo, tirar um tempo para fazer um propósito por algo. E eu não estou falando apenas sobre a sua vida profissional, a sua vida financeira, mas em tudo. A sua vida familiar, emocional. Consagre ao Senhor os seus planos. Ou será que você não tem plano nenhum para a sua vida? Ou será que você acha que parou por aqui? Será que você acha que você é um acidente? Deus se esqueceu de você? Então, é melhor você parar de pensar isso imediatamente, porque Deus tem planos ao seu respeito. E eu sinto Deus quando eu falo isso para você. Porém, você precisa entender, se Deus tem planos para mim, eu preciso descobrir quais são. Então, nesse momento, eu consagro aquilo que eu quero, eu entrego nas mãos do Senhor aquilo que eu quero, e aí, consultando a Ele, eu vou saber se aquilo que eu quero faz parte do propósito dele para minha vida. Eu já tive muitos planos para minha vida, já me preparei muito para algumas coisas e o Senhor foi lá e mudou completamente a rota. Eu me senti frustrada? De forma nenhuma. No começo nós ficamos pensativos. Será que é isso mesmo? Será que o Senhor tem isso para nós? Mas Ele tem. Os planos dele é de paz e não de mal. Os planos dele são perfeitos. E eu quero te dizer, Ele não falha em nada. Então, consagre ao Senhor. É um casamento? São os filhos? As finanças?
É o seu trabalho? É um novo passo de fé que você precisa dar para determinada coisa na sua vida? Primeiro consagre ao Senhor. Ore a Ele. Uma dica, por exemplo, faça um período, um propósito. Isso aqui eu estou dando só um exemplo para que você possa dar um pontapé inicial. De 12 dias, de 21 dias de oração pela madrugada, 21 dias de jejum, e você coloca lá até um horário que você vai jejuar e fala assim: Senhor, eu estou fazendo esse propósito porque eu quero ouvir a sua voz. E eu quero te dizer, esteja preparado para o sim, mas esteja preparado para o não de Deus. E lembre-se, eu já disse em algum podcast anterior aqui, o Senhor está lá no nosso futuro. Ele sabe de coisas que eu não sei. Ele escuta coisas que eu ainda não escutei. E Ele nos livra de coisas que nós estamos desejando hoje, porque o nosso futuro não pode ser comprometido. Então, consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Amém? Receba essa palavra. E agora, debaixo dessa palavra, eu estou diante de um casal aqui que por muito tempo andaram dando cabeçadas na vida porque não consagraram os seus dias, eram planos que eram só deles, não eram os planos de Deus, mas houve um dia que eles conheceram a Jesus e aí eles entenderam o que é consagrar a sua vida ao Senhor e a partir de então tudo começa a dar certo na vida deles. E eu quero apresentar aqui, eu posso falar para vocês com muito carinho, são amigos pessoais, amigos queridos, que me viram, né, desde antes de casar, ali, né? Sim. Principalmente o ADI já me conhece há mais tempo, então eu vou apresentá-los e a gente vai contar das nossas histórias. Sejam bem-vindos, pastora ADI, pastora Nara, uma alegria receber vocês. Obrigada. Uma alegria para nós estarmos aqui juntamente com você no seu podcast, que com certeza tem alcançado muitas vidas, né? E muitos lugares. Amém. É muito, muito bom mesmo ter vocês, porque eu gosto sempre de receber os amigos, que a gente sempre tem histórias boas para contar, para relembrar, coisas que às vezes a gente nem lembrava. Sim. Por exemplo, o ADI. A gente vai contar um pouquinho da sua conversão e tudo mais, mas quando que você entrou na igreja? Você lembra o ano? No ano de 2022. Não. 2002. Que perdão. Isso, Adeir? Tá emocionado, Adeir, tá emocionado. É emoção. O ano de 2002. Meu Deus. 2002, eu tinha 15 anos de idade. 15 anos, é. Você lembra o mês que você entrou? Se eu não me engano, mês de junho. Mês de Copa do Mundo. Mês de Copa do Mundo. Nossa, não, então, meu filho, eu tenho muitas histórias desse tempo. É. Sabe por quê? E, gente, eu me lembro... Porque era Copa do Mundo, igual você falou. Copa do Mundo. E meu pai, nos domingos, ele fazia o culto da manhã, a escola bíblica. E quem vinha com ele? E eu falava: Senhor, eu tô aqui, mas eu quero assistir o jogo da Copa, Jesus, eu quero o jogo da Copa. E aqui na frente da igreja morava a Marilza. Ela morava, você se lembra disso? E aí de vez em quando eu dava aquela escapulida, ia lá assistir, coloca aí Marilza pra gente. E eu era apaixonada. Eu não assistia nenhum jogo de futebol, mas quando chegava a Copa, eu acho que na época todo mundo fazia isso, sim, né? Sem dúvida, eu sou da mesma forma. Não sou muito ligado em jogo de futebol, mas quando era a seleção brasileira não tinha pra ninguém, tava lá. E meu pai aqui, meu amigo. Mas todos os cultos de manhã estavam aqui. Você estava aqui, eu dava aquela ligeira fugidinha e ficava contando pros irmãos aqui da igreja: ó, o Brasil tá ganhando, fique em paz, presta atenção na palavra que nós estamos no jogo. Então eu era essa correspondente, né, deles. E, 2002 agora, você me fez voltar... 2002. Lá longe, hein? Ó, antes da gente continuar, é que eu esqueço, eu me empolgo, o Apri fala que eu me empolgo, eu entro na história. Então, antes de eu me empolgar, já manda um beijo pra todo mundo que tá assistindo vocês. Eu sei que vocês são pessoas muito amadas. Então, tem familiares que estão assistindo, o pessoal da igreja, do Monte Castelo, liderança de vocês, amigos. Então, começa lá com a Nara, olha para aquela câmera, manda um beijo para quem você quiser e depois o ADI faz isso. Eu quero mandar um beijo para minha filha Daniele, para meu filho William, para minha nora, meu genro, minhas netas, e para a Rede Ebenezer e para o Monte Castelo. Isso, amém. Muito bem. Tem mais alguém, ou ADI? Eu acho que os familiares, né, que provavelmente vão estar acompanhando, né? E a nossa rede, a base que tem estado juntamente com a gente, Igreja do Monte Castelo, com certeza. Mas em especial, assim, para os filhos, né? E para as irmãs também, que com certeza vão estar assistindo a gente aí.
Isso aí. Verdade. Então vamos lá, vamos começar já essa história, que eu te conheço em 2002, mas já tem uma história lá atrás, né? Tem uma história. Que eu não sei o que te trouxe a conhecer Jesus. Eu não estou nem falando de quem, porque eu sei quem trouxe foi o nosso irmão Sebastião, queridíssimo, não foi ele? Sim, irmão Sebastião. Ó, minha memória também é boa, hein, Sebastião. Tô de parabéns, hein? Foi a pessoa que me apresentou a Jesus Cristo. E aí, em que circunstância? Eu imagino que você estava num momento da sua vida muito complicado, né? De vícios, e você vai contar isso para nós. Mas foi em que momento que você recebeu esse convite? Em que momento que você estava da sua vida que você se lembra disso? Que você recebeu o convite para vir à igreja? Na realidade, o Sebastião ele já me conhecia desde que eu entrei na prefeitura. Ele entrou na mesma época que eu. E nas oportunidades que ele tinha, ele sempre falava de Jesus para mim, né? Sempre me convidando a conhecer Jesus. Eu estava numa dificuldade muito grande da minha vida, um tempo muito terrível, muito tenebroso, né? Justamente por causa dos vícios e também por causa de uma enfermidade que me acompanhava. E todas as vezes que ele tinha a oportunidade, ele falava do amor de Jesus, ele me convidava para estar na igreja, né? Então foi nessa época, uma época muito difícil da minha vida. Uma época que, assim, eu não sabia o que seria de mim, né? E foi aonde, de tanto essa insistência do Sebastião, eu acabei fazendo uma visita na Casa da Bênção, né? Já tinha ido, lógico, que em outras oportunidades, passado por outras igrejas e muitas das vezes até em meio às bebedeiras, né? Nas perdidas das noites, às vezes passava por alguma igreja e acabava entrando, né? Adeir, você deu trabalho nas igrejas também, Adeir, Adeir, bêbado? Também. Dei trabalho nas igrejas Por isso que ele é a bêbado. pessoa certa de receber. Sempre os irmãos estão mais emocionados da igreja. Dei trabalho tanto bêbado quanto passar em porta de igreja e ficar afrontando até mesmo as pessoas na porta da igreja, gritando, fazendo baderna em porta de igreja. Eu fui desse tipo de pessoa. Uau! Quem diria, hein, Nara? Desse jeito. Meu Deus isso mesmo. do céu. E aí você recebeu vários convites, mas aquele dia eu acredito que o Senhor já tinha planejado para você, né? Sim, eu acredito que sim. E numa sexta-feira, ele me havia feito um convite. E eu me lembro bem que eu disse para ele assim, olha, eu realmente estou precisando. Eu já tinha tido diagnósticos médicos que até me levaram assim, o médico dá um tempo de vida para mim, sabe? Você tem X tanto de tempo de vida, porque essa enfermidade que você tem, daqui tanto tempo ela vai te matar. E eu já tendo esse diagnóstico, eu cheguei a falar para ele assim, olha, se eu não for por amor, vai ser pela dor. E a dor, com certeza, ela já chegou. Porque sabendo disso, né, já estava preocupado com a situação que eu estava enfrentando. Eu falei para ele, quem sabe, né, final de semana eu apareço por lá. Então eu dei essa esperança para ele e isso foi numa sexta-feira. Só que de sexta para sábado muita coisa aconteceu. Né? E você sabe que para um crente ouvir isso... Não, quem sabe eu vou. No nosso coração, a gente ouviu. Não, ele vai. Ele vai estar lá. Com certeza. E aí a gente já enche nosso coração de expectativa. Enche o coração de expectativa. E é verdade. Hoje a gente sabe disso, né? E eu falei para ele, talvez eu apareça. E me lembro bem que naquele final de semana, eu tive um final de semana turbulento. Né? Tanto por causa das drogas e por causa da bebedeira, né? Cheguei em casa muito mal no sábado. Eu me lembro bem que na sexta-feira a gente tinha recebido pagamento. Então peguei todo o salário e o que eu pude gastar, eu gastei. Fiz aquela baderna, né? E num domingo de manhã, quando eu acordei já naquela ressaca brava, daquele jeito mesmo, eu ainda pedi para ela um dinheiro para vir para a igreja. Falei para ela assim, deixa um dinheiro aí que eu vou na igreja. Ela deixou, com desconfiança, mas acabou deixando. E foi o dia que eu vim para a igreja, que eu conheci Jesus. E naquele mesmo dia, eu acabei aceitando Jesus. Uau. Me lembro muito bem que o seu pai,
O missionário Hamilton estava fazendo uma campanha, e essa campanha era a campanha dos frutos. Sim, Eu cheguei lembro. numa campanha dos frutos nessa igreja. E hoje estamos aí, né? Estamos firmes com Jesus, 23 anos já de conversão. E para você, Nara, porque olhando o outro lado, eu imagino que não deve ser nada fácil você ser esposa de uma pessoa viciada, né? Você sabe relatar, você lembra quanto tempo que ele ficou viciado? Olha, quando eu me juntei com ele, eu não sabia que ele usava droga. Não sabia. Meu irmão, até o dia que viu ele, falou que eu não ia ficar com ele, porque meu irmão já conhecia ele. Aí, ele conversou com meu irmão, a gente ficamos junto. Mas ele usou muito tempo. Muito. Muito tempo mesmo. Eu acho que do tempo que eu me juntei com ele, acho que eu não lembro a data bem, mas até quando ele entrou aqui na igreja, ele usava droga. Ele Então, começava isso com deu... maconha. Nós estamos... Eu não lembro quanto tempo deu, você lembra? Na realidade, a minha vida com o vício, ela começou muito cedo, né? Com 16 anos de idade. Meu Deus. 16 anos de idade, já me envolvendo com a maconha e com a progressão. Aí conheci a cocaína, o último estágio foi o crack, né? Mas dos 16 aos 33, e ela viveu Meu Deus. uma dificuldade esse período aí, porque a gente se conheceu, eu tinha 19 anos, quando a gente se conheceu, quando a gente resolveu ficar junto, né? Então esse tempo aí Foi dos quase 19, 15 anos, mais de dos 15. 19 aos 33, ela enfrentou essa barreira. Meu Deus. Né? Mais de 15 anos. Que perseverança, hein, Nara? Que eu imagino que não seja fácil. Mas imagina, você está na sua casa, esperando, por exemplo, seu marido chegar do trabalho, e ele olha para você, eu imagino que ele não falava isso, mas você já sabia que ele gastou todo o salário dele nas drogas. Drogas, bebedices. Quando ele recebia, era o dia que eu já sabia que ele ia ficar. Meu Deus. E ele chegava em casa bem drogado, bem louco mesmo. Que ele chegava a ver coisas assim na minha perna. Ele falava que minha perna estava tudo mordida, tudo, né? Ele ficava bem drogado. Alucinação. Ele tinha total. alucinação. Ficava bem alucinado mesmo. Eu sofri muito, muito mesmo com as drogas do anterior. Eu e meus filhos, né? Não foi só eu. Exatamente. É todo Que mundo, eles né, eram que sofre. pequenos, né? A Daniela e o Willis, né? Eles eram bem pequenininhos. Você chegou em algum momento mandar ele embora de casa por conta dos vícios? Muitas vezes, muita. Teve uma época que eu cheguei nos meus pais e falei que eu não queria mais. Que eu não queria mais, que não dava mais, porque eu sofria demais, né? E muitas vezes eu estava trabalhando e ele pegava e usava droga lá em casa, e quem ficava em casa era a Daniele, porque o William trabalhava. E muitas vezes a Daniela ficava com medo, aí me ligava, e ele se trancava no banheiro e ficava usando droga. Essa época já foi no último estágio, que ele usava o crack. E uma vez a Daniela ainda discutiu bem com ele, jogou uma lata de café em cima dele. Eu lembro como se fosse hoje, mas não tinha mais o que parava ele. Aí eu falei para meus pais, eu vou largar dele, não aguento mais. Foi quando minha mãe falou, não, filha, dá uma chance para ele vai mudar. Porque a minha mãe, mesmo assim, ele usando droga, minha mãe gostava muito dele, minha mãe e meu pai. Eles gostavam bastante dele, né? Uau. Que foi quando eu ainda tentei mais. Mas além das drogas, tinha bebida. Muitas vezes ele saía de casa à noite e ele vinha aparecendo de manhã, né? Então eu sofri muito mesmo, muito. E vocês chegaram a passar por episódios assim, de quebrar coisas dentro de casa por causa da alucinação dele? Ou você roubar, pegar as coisas de casa para vender, para usar droga? Essa questão de atrito dentro de casa e briga e agressão, essas coisas a gente não tinha. Eu não tinha, nunca fui esse tipo de pessoa. Mas se retirar as coisas dentro de casa, sim, né? Inclusive até o próprio dinheiro, que às vezes ela guardava e eu, se eu soubesse onde estava, por causa do vício, eu pegava aquele dinheiro para gastar, né? Então, mas a parte de agressão, não. Nunca fui uma pessoa agressiva, né? Uma vez até houve esse episódio, mas também ficou nesse episódio e depois nunca mais.
Mas a parte de tirar as coisas de dentro de casa, isso aí existiu sim. Uau, meu Ele Deus. tirava. Eu já não tinha mão de guardar. Eu lembro que eu tinha uns bibelô e eu enfiava o dinheiro embaixo, assim, do bibelô. E ele achava, a hora que eu ia procurar, ele tinha pegado tudo. É porque quando a pessoa, ela tá... O vício é terrível. E principalmente o crack, né? O crack, ele leva a pessoa a sempre querer usar mais, né? Meu Deus. E eu me lembro que um dia, ainda foi um rapaz lá em casa, não sei se ele lembra, chamando ele que ele estava devendo dívida de droga. E eu tinha medo, né? Por causa de mim e dos meus filhos, acontecer alguma coisa, né? E fazer alguma coisa com nós. Mas aí ele acabou indo e se acertou com o rapaz lá. Mas o Der, quando ele usava mesmo. Ele usava o dia inteiro trabalhando, em casa. E meu filho, o William mesmo, e quando eu ia trabalhar, ele ficava, o William presenciou o Der usando droga. Meus filhos, graças a Deus, eles não usam, porque eles foram assim, criados sabendo que não era, que fazia mal mesmo para eles, que não era. Mas tinha toda oportunidade ali, tinha, se quisesse usar, Com né? certeza. tinha toda oportunidade. E aí você veio para Jesus. Você teve esse período longo de vícios, bebedeira, tudo mais. Sim. E aí você veio para Jesus. Depois que você veio para Jesus, Adair, como foi essa fase de você assim realmente falar, eu não quero mais, eu não vou usar mais? Eu sei que a pergunta não é essa, porque eu sei que não foi fácil, mas exigiu de você uma decisão. Sim. Por vezes, depois que você aceitou a Jesus, você chegou a cair em algum momento? Como foi para você, depois que você tomou a decisão? Depois de ter tomado a decisão de aceitar Jesus, de ter vindo para a igreja, não houve assim uma queda. Nunca, nesse período de 23 anos de conversão, eu nunca voltei ao meu passado de vícios. Uau. Né? Foram coisas que foram acontecendo gradativamente. Quando eu vim para a igreja, que eu aceitei Jesus, a primeira coisa que Deus tirou da minha vida foi algo assim automático, foram as drogas. Porque eram elas que me faziam mesmo ser a pessoa que eu era, né? Aquela pessoa terrível. Então, as drogas, tanto a cocaína quanto o crack, porque a maconha, a partir do momento que eu comecei a usar a cocaína e o crack, a maconha ficou para o último estágio, então já nem me lembrava mais da maconha. Eu queria ou cheirar cocaína ou então fumar o crack. Ultimamente eu queria mais fumar o crack, né? E quando essa minha conversão aconteceu, Deus já trabalhou nesse sentido, né? Tanto é que uma vez eu saindo de um culto, eu saí com um amigo para cheirar cocaína depois de um culto. Se eu não me engano, não sei se foi no primeiro ou no segundo culto. Eu acredito, eu acho que foi no primeiro dia, no primeiro culto que eu vim. Eu saí com esse amigo para cheirar cocaína e acabei não cheirando a cocaína. Porque no momento em que eu fui fazer o uso da droga, algo falou no meu coração que aquilo não era mais para mim. Então eu devolvi a droga e falei, pode usar você, eu não quero mais. E a partir daquele momento não usei mais nenhum tipo de droga. A bebida ainda continuei, às vezes em casa, né? Comprava a bebida, trazia para casa, né? O cigarro também, às vezes usava o cigarro algumas vezes, mas com isso, com o passar do tempo, Deus foi trabalhando e foi tirando. Primeiro tirou a bebida, depois tirou o cigarro, e daí para cá, depois do meu batismo, porque eu me converti em junho de 2002, ou 2002, perdão, de 2002, e dezembro de 2002 foi quando eu me batizei, 6 meses depois. Dali para cá, nunca mais nem bebida e nem cigarro. Uau. Agora, questão de muitas das vezes a gente vê pessoas que têm aquela queda, que volta, não, desse tempo de conversão, nunca tive a oportunidade de voltar, né? Ou melhor, já tive as oportunidades de voltar, mas nunca abracei. Você passou por aquela crise de abstinência, de sentir... Senti vontade, sim. De sentir vontade, sim. Ela vinha a vontade, ela vinha o cheiro, vinha o gosto na boca. Sério mesmo? Sério mesmo. Meu No cheiro, vinha o Deus. gosto na boca. Porém, correr atrás e querer usar novamente, eu não me permitia, né? E assim, clínica também, nem um dia.
um remédio para tirar a abstinência? Também nenhum mesmo, comprimido. Adair? Nenhum comprimido. Então, eu entendo como Deus agindo na minha vida para que eu não voltasse, né? Oportunidade teve várias. Então, teve oportunidades. E aí você também teve que ter a decisão. Sim, a decisão de abandonar até mesmo as amizades, que por muitas das vezes fui procurado, muitas das vezes me ofereciam, e ter que dizer não. A partir de agora isso não pertence mais para mim. Eu acho que esse é um dos segredos, né? Porque assim, se você abandona algo, mas você continua frequentando o mesmo lugar, que aquilo era tão fácil para você consumir, as amizades, tudo isso facilita. Com certeza. Eu acho que realmente existem situações que a gente precisa ser radical, né? Cortar realmente qualquer laço, qualquer raiz de intimidade, amizade. porque senão fatalmente você volta. Não tenha dúvida. E assim, à medida que a gente vinha sendo ministrado, a gente ia aprendendo que de certos lugares a gente não poderia estar mais. Porque primeiro, se eu quisesse estar nesses lugares futuramente, eu precisaria ser curado, eu precisaria ser sarado para poder voltar lá e resgatar quem estivesse lá. Agora, antes disso, eu corria o sério risco de estar lá novamente, de ter aquela queda. Então, você passou por esse período que você foi liberto dos vícios, e eu imagino que não foi nada fácil. E aí você imaginando que, poxa, o maior milagre eu já vivi, a maior luta eu já enfrentei, mas não. Aí você iria travar uma outra batalha, que é algo assim, exclusivo, né? Eu digo dessa maneira porque geralmente a mulher vem para a igreja primeiro que o homem. Exato. A mulher, porque ela é mais, o coração mais mole, é mais sensível, isso na sua maioria. Só que aqui nós temos esse casal que aconteceu ao contrário. O Adair foi encontrado primeiro, né? Diante de toda essa situação de vícios que vocês ouviram, ele teve que travar uma batalha onde? Dentro de casa agora, para ganhar a Nara para Jesus. Eu imagino o desafio que foi. Porque, Nara, o que você imaginava? Eu sei que você tinha uma outra religião, na época você era católica, só que eu não sei se era isso que prendia você, mas de repente olhar para o Adair e falar assim, será mesmo que está tendo mudança, gente? Isso aqui não é algo que vai durar meses, não, e vai passar? O que passava pela sua cabeça, então, Nara? Quando o Deus veio, eu era católica mesmo, eu ia na missa 2, 3 vezes, assim, no domingo eu ia 2 vezes. Então, eu era católica, eu tinha minha religião, né? Uhum. E o dia que ele veio, eu falei assim para Daniela, assim, filho, isso aí é fogo de palha, ele não vai mais. Porque eu já não confiava mais em nada nele. Tudo que ele fazia para mim, também eu falava assim, também não me importava mais, muito mais. E então eu falei assim, ele não vai ficar ali. Vai ser hoje e não vai ficar mais, né? E como você falou, ele veio, permaneceu, né? Orou muito, muito, muito para mim vir, porque, na verdade, eu não gostava de crente, viu, gente? Eu não gostava. É mesmo, Nara? Eu falava assim, que era uma religião que eu nunca queria para mim. Nunca. Meus pais, eles eram, assim, muito católicos, eles eram devotos, né? Uhum. E você cresceu dentro desse lar e foi ensinada, né? E eu ficava, assim, meio amarrada por causa deles, era obediência, né? Uhum. Então, eu falava assim, não, eu não vou. Aí, quando Deus se converteu, eu cheguei até vir, mas no começo ele pegava demais no pé. Muito, 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 muito. Aí eu acabei parando, né? Você vinha algumas vezes, vinha, só para acompanhar ele? Aí acabei parando. Aí, quando foi em 2011, né? Eu vim mesmo, aí me batizei, tudo. Aí meus filhos também. Então, vamos lá. A gente está falando de um homem que se converteu em 2002. Isso. E aí, você teve que travar uma batalha, porque eu sei que, Adair, no começo, principalmente você novo na fé, a gente quer ganhar muitas pessoas como? No falar. No falar. É. E eu sei que deve ter chegado um momento que você deve ter pensado, agora aqui é só na oração. Porque o Espírito Santo vai chegar em lugares que... Porque eu sei que a Nara passou um certo tempo, ela já viu todas as mudanças que ela precisava ver. Viu que não era fogo de palha, né, Nara? E aí, de repente, você olha e fala assim, não é fogo de palha. Mas mesmo assim, o coração dela ainda estava, né, endurecido, ainda estava voltado para outras coisas. E aí, me fala como foi para você. Porque a gente está falando de quantos anos de oração?
8 anos. 8 anos. Ô, 8 gente, a gente não tá falando de 8 meses, nem 2 anos. Nós estamos falando de 8 anos você orando, você tendo que manter o seu testemunho de pé, Sim, firme. firme. E nesse tempo de 8 anos você ganhou outras pessoas lá fora, eu tenho absoluta certeza. Você ganhou outras pessoas lá fora falando de Jesus, só que dentro da sua casa você não via essa mesma mudança. Essa mesma mudança. Como foi pra você? Foi complicado, pastora, viver esse período, né, na igreja com eles não me acompanhando. Início da conversão, ela vendo que eu estava indo na igreja, me acompanharam, tanto ela quanto a Daniela e o meu genro, começaram a ir comigo. Na época, eu congregava no meio da semana no JK e final de semana eu vinha para cá. Então, no meio da semana, eles me acompanhavam lá. Só que eu era, como ela disse, aquela pessoa que gostava de ficar pegando no pé mesmo, de ficar... Porque a gente via a forma de que eles viviam e já sabendo que era uma forma que não agradava muito a Deus, então eu queria mesmo era trazer a força, coisa que chegou um tempo que eu vi que não era desse jeito. Falei, não, nada é por força nem por violência, como eu aprendi na palavra, então agora o negócio vai ter que ser no joelho, vai ter que ser na base da oração. Uma vez ela disse para mim assim, se eu parar de ir na igreja com você, você vai parar de ir também? Eu falei, não, agora a minha vida é com Cristo. Se vocês desistirem, eu vou permanecer. E foi o que aconteceu, acabou acontecendo. Tanto ela quanto a Daniela e o André pararam de me acompanhar, né, no JK. Só que eu continuei na perseverança. Né, enfrentei algumas lutas, porque eu era o tipo da pessoa que eu estava nos cultos todos os dias praticamente. Naquela época tinha muitos cultos. Eu só não ia para o culto, acho que, se eu não me engano, no sábado. Só não ia na rede jovem. Só na rede jovem. Dos outros, de segunda, culto de domingo, culto de segunda, terça-feira, culto de oração, terça-feira, uma visita com o pastor, na quarta-feira, culto de oração, na quinta-feira, às vezes, uma oração na igreja, né? E na sexta-feira, culto. Então, eu estava praticamente todo o tempo na igreja. E ela começou a achar que eu estava indo demais para a igreja. Uhum. Então, eu enfrentei problemas dentro de casa, de que ela não queria tanto, chegou até, mano, vai embora para a igreja. Então, pega suas coisas e vai morar na igreja. Leva sua cama para a igreja. Então, quer dizer, enfrentei vários problemas dentro de casa dessa forma. E com o testemunho, com a oração, durou esse tempo todo. 8 anos de jejum, 8 anos de oração. Foi nesse tempo que vocês se casaram, oficializaram mesmo a união. Foi antes dela se converter? Nós casamos... Não, ou você já tinha se convertido? Nós casamos em 2004. Exatamente. Ela não tinha se convertido ainda totalmente, não. Mas vocês se lembram que eu acho que meu pai abençoou, vocês fizeram um churrasco lá no estacionamento do irmão Oswaldo, lembra? Eu lembro por causa da foto que... Foi em 2012. 2004. Não é? 2002 a conversão. 12 de junho de 2004 a gente se casou. Porque eu também dei meio que uma apertada, né? Ela não queria casar, né? Mas aí eu falei pra ela, não, agora ou a gente se casa, ou a gente vai ter que ver o que vai fazer. Porque hoje eu sou convertido e a palavra de Deus diz que eu tenho que ser casado e viver com você. E a Nara dando fuga. E ela fugindo, não querendo. Querendo fugir a noivinha. Porque ela tinha aquele pensamento assim, né? De que se casasse, não iria dar... Porque essa era uma coisa que se falava muito. O pensamento do mundo. Né? O pensamento do mundo, de que tá vivendo bem, para que casar? Se casar, pode ser que não vai dar certo. Então tinha essa preocupação. Falava, não, a partir de agora tem que ser diferente. E aí depois vocês vieram para Jesus, né? Você veio para Jesus, a sua família também veio. Isso é uma bênção, graças né? a Deus. Porque se a gente for colher aí dados mesmo, de 100, às vezes 5 famílias que conseguem trazer todo mundo, né, para a igreja. E vocês estão no meio dessa minoria que vocês conseguiram. Acredito muito que pelo testemunho, que fala muito mais do que a nossa palavra, né? E também orações. E sem dúvida, né, Adeir, ter a mulher do seu lado
Fez Nossa, toda a diferença. toda a Você diferença. começou a caminhar muito mais rápido, né? Com certeza. Ela caminhando comigo foi tudo muito mais fácil, né? Porque era complicado. Vir para a igreja e não ter a família junto, a gente ficava meio que, não frustrado, mas triste. Né? Falar, poxa vida, eu tô caminhando, Senhor, e minha família tá ficando para trás. Né? E aí vocês chegam até Jesus. Você se batizou em 2011. 2011. Aí o Senhor começa a desenhar algo para a vida de vocês, um futuro que eu não sei se o ADI já sentia isso, que o Senhor chamava ele para o ministério, que o Senhor estava chamando ele, mas eu imagino que você não tinha esse pensamento sobre você, Não, né, Nara? Porque eu te conheço há quanto tempo? não. E a Nara é aquela assim, gente, olha, me coloca para fazer qualquer coisa, pastora, mas não me põe Pra pregar. para falar no microfone, não me põe para pregar. Então ela sempre muito serva, sempre tudo que eu peço para ela, Nara, você pode fazer isso. Não, tudo bem, só não me dá o microfone. E eu respeito muito isso porque o chamado pastoral não envolve só microfone, púlpito, estar ali pregando ali em cima, né? E nós sabemos que nos bastidores acontecem muitas coisas e você faz isso de forma muito bem e de maneira excelente. Mas a gente sabe que caminhar juntos é completamente diferente, né, gente? Não tenha dúvida. E aí vocês abriram uma célula, o desafio da Nara. Né, Nara? Como foi pra você? Fala pra mim. Ó, eu lembro que o Deus chegou um dia lá em casa, aí falou assim, eu vou abrir uma célula. Aí eu falei, na verdade eu não falei nada, eu aceitei, né, amor? Aí abriu, né, e aí eu acompanhando sempre ele fazendo a célula lá em casa, mas ele falava. Na realidade, sabe o que falava, aconteceu? era ele. Nós tivemos aqui um intensivão. Sim. O missionário Hamilton fez com a gente um intensivão. Uma semana. Uma semana. E teve a formatura. A formatura. Ah, verdade. E nessa formatura eu trouxe eles. Eles vieram comigo. Eu me lembro ainda, eu tinha uma Paraty ainda marrom. Uma Exatamente, Paraty Adi. Meu Deus. 84 marrom. E eu estava indo para casa com eles e a gente combinando de passar numa pizzaria. Dentro do carro eu disse assim, ó, a partir de quarta-feira tem uma célula em casa. Naquele momento que eu disse isso, houve um silêncio dentro do carro. Ninguém abriu a boca. Então eu pensei comigo, ninguém falou nada, quem cala consente, quarta-feira tem célula em casa. E foi aí que começamos uma célula na nossa casa. Verdade. E aí, tá aí, ó, o fruto da célula. Meu Deus do céu. O fruto da célula foi minha família vindo Foi para assim Jesus. que a família foi vindo, né? E Veio todo exatamente, vocês conseguiram trazer a família. E para quem não conhece, gente, é que vocês precisam ter oportunidade de conhecer o Adeir e a Nara. A Nara é aquela que fica assim com o Adeir, calma, porque ela é que traz todo mundo pro centro, assim, sabe? Calma. O Adeir é aquele que chega, meu amigo. Vocês precisam conhecer ele. Que ele é aquele da pregação. Você tá pregando ele, aleluia. Aleluia. Dá seu aleluia aí, querido. Aleluia! E todo mundo dá esse aleluia, né? E o Adeir, ele parou com isso. Mas antes o Adeir era assim, ó. Eu sempre zoei ele sobre isso. Não, ela vai lembrar. A gente tá pregando lá em cima e ele... Ai, glória a Deus, aleluia. Só que ele não fala um glória a Deus pra ele. Ele fala um glória a Deus Tá bocejando que todo mundo da igreja... Isso quando... Aí eu sempre zoava mais, né? Então tá lá o pastor pregando. Gente, porque... O Senhor é o meu pastor. E o Adeir lá... E nada me faltará, graças a Deus. A Daiane tinha que lembrar disso, né, gente? Ô, meu amigo, Deus. porque eu morria de rir. Eu ficava ali na frente e falei, não é possível que ele tá bocejando, Dando glória a glorificando Deus. umas coisas, né? E a Nara ali vermelha, né, Nara? Eu sou mais quietinha, né? O Deus não, ele já fala alto. Muitas vezes a gente até discute por causa desse jeito dele. Imagina, Porque é ele um gosta de jeito... falar alto, ele fala, amor, é meu jeito. Já faz 35 anos nós estamos juntos e você não aprendeu. Eu falei, ainda não. Mas Não é me assim acostumei. mesmo, é assim mesmo. E aí, o Senhor foi desenhando algo para a vida de vocês, como eu disse, sobre o chamado pastoral. Você sentia isso, Adeir, que Deus estava te levando para esse caminho? Na realidade, pastora, quem me deu essa oportunidade foi o missionário Hamilton, né?
claro que usado por Deus. Me lembro bem que nessa sala onde a gente está fazendo o podcast hoje, ele me chamou nessa sala e me perguntou se eu tinha fé para assumir uma igreja. Antigamente era assim. Você tem fé? Não me lembro quanto tempo, mais ou menos, mas eu acho que uns 2 anos ou 3 depois de convertido, ele me chamou para assumir uma igreja lá no Santa Paula. Sim. Santa Paula. Falei, missionário, eis-me aqui. Eu estou aqui à disposição de Deus. E foi onde eu comecei a dirigir igreja. Eu comecei no Santa Paula. Depois do Santa Paula, eu vim para o JK, fiquei um tempo no JK. Do JK eu fui para Guaimbê. Meu Deus, e tudo Guaimbê. Isso caminhando sem estar com a minha esposa do meu lado, né? Às vezes ia comigo uma vez ou outra, mas ainda não caminhava comigo. E foi quando, em Guaimbê, 2010, quando a gente começou com célula. Aí ele me trouxe de Guaimbê para cá. Mas eu comecei já antes da célula, antes da gente estar em célula, já comecei a dirigir igreja. E aí as coisas começaram a tomar um rumo que a chamada de Jesus é irresistível. A gente pode, Nara, apresentar todas as justificativas, todas as nossas inaptidões, mas eu não sou boa nisso, eu não sei fazer isso, mas eu ainda tenho esse defeito, mas o Senhor ainda precisa trabalhar, mas quando Ele nos chama, é irresistível. Eu lembro que assim, eu sempre tive certeza da minha chamada pastoral, mas no meio disso tudo tem convites, tem outros acontecimentos que vão despertando na nossa vida. A gente fala, será que eu não consigo associar isso com isso? Será que eu não vou dar conta de fazer? E não dá certo, porque se você é chamado para o pastoreio, né, no caso meu e do Abner, de tantos outros pastores, de forma integral, você pode procurar fazer qualquer coisa, mas a chamada dele é irresistível. Qualquer justificativa nossa cai por terra. Qualquer desculpa que a gente possa dar cai por terra, porque o jeito que ele nos atrai é diferente. Sem dúvida. O jeito que ele nos chama é diferente. E não que nós sejamos, o pastor seja mais especial que alguém, não. Mas o Senhor nos chamou para cuidar do rebanho. E nos chamou para cuidar de quem ele mais ama, que são as pessoas. Então, sobre nós repousa uma responsabilidade tão grande, sabe? E aí, eu me lembro que vocês foram... Começou com uma célula e vocês começaram já depois, eu falo já de forma resumida, mas levou um tempo, com a liderança, né? Que foi Ebenezer, né? Foi de Ebenezer. Isso. E aí depois vocês passaram já para o Monte Castelo para assumir a igreja do Monte Castelo. E aí, em que ano vocês foram oficialmente? Porque assim, vocês já exerciam, né? Eu não posso nem chamar isso de função, porque não é função, não é um cargo, é a maior honra de alguém, meu Deus. Não é nem ser chamado de pastor, mas a maior honra é o Senhor nos chamar para cuidar do rebanho dele. E são tantos desafios. Tem dia que a gente olha e fala, Senhor, será que eu vou dar conta de fazer isso? Exatamente. Não é? Será que eu... E aí a gente sofre ingratidão, sofre perseguição, somos acusados às vezes de coisas que não fazemos, erramos no meio do caminho, porque ser pastor não nos livra de errar, erramos, mas aí vem o Senhor com uma palavra tão doce e a chamada dele torna novamente ser irresistível, né? Eu sempre brinco com o pessoal que fala assim, mas a vida de vocês é muito tranquila. Eu falo assim, continua Só pensando desse jeito. Pensa, é bom pra mim que você pense assim, que o nosso fardo tá leve, porque um dia o Senhor vai te chamar também. Um dia você vai querer também esse mesmo fardo. Mas mais do que lutas é mais privilégio. A gente tem muito privilégio de poder servir a Jesus, né? Embora a nossa responsabilidade com o Senhor lá em cima, ele vai requerer e ele vai... nós vamos ter que prestar conta de cada alma. Isso é uma responsabilidade. Isso, por vezes, fez muitos fugirem. Mas nós não podemos retroceder. De forma nenhuma, não podemos voltar atrás, né, pastora? Com certeza. É verdade que, por muitas das vezes, a gente até pensou em desistir do chamado, porque a gente via, como você disse, muita ingratidão, né? Às vezes as pessoas...
ao invés de nos agradecer pelo que estávamos fazendo, se voltavam contra a gente e acabavam desistindo, saindo da célula ou saindo da liderança e tal. E a gente... Eu sou o tipo da pessoa que eu não carrego isso comigo, né? Mas quem estava caminhando comigo já não tinha essa mesma visão. Ela falava, não, tá vendo, você está cuidando, você está amando, você está buscando, você está fazendo, você está se desdobrando e de repente uma ingratidão dessa, tinha que parar. Não, vamos lá, nós estamos aqui, nós temos um chamado, foi Deus quem nos chamou, é Ele quem vai conduzir as coisas. E assim a gente foi levando. É por amor ao nome dele, né? É por amor a Jesus, sem Não dúvida. faz sentido agora, vai fazer em algum momento, faz sentido. E aí, em que ano vocês foram ungidos a pastores? Eu acho que em 2020. Eu acho que foi isso. Foi Acho que 2020. 2020, né? O ano de 2020 foi quando o pastor Abner nos chamou para sermos ungidos a pastores em Brasília. Ainda me lembro bem que ele chamou, ele até na realidade ele deu um ultimato, né? Falou assim, esse ano vocês serão ungidos em Brasília. Ele não perguntou se nós queríamos, não. Ele já deu um ultimato, Mas vocês vão assim ser mesmo. ungidos em Brasília. Às vezes, se a gente pergunta se a pessoa quer, a gente corre o risco de levar um não. A gente já fala, escuta. Mas vocês sabem, é interessante falar, pastores, eu vou falar especialmente pastor de Casa da Bênção, tá? Que é a experiência que eu tenho, que são os pastores que eu conheço. Antigamente era muito assim, com você ainda foi uma bênção, né? Que ele ainda te chamou aqui e tudo. Mas antigamente era assim, escuta, olha, então, Adeir, Nara, nós temos uma cidade que a gente precisa abrir uma igreja e vocês vão pra lá, tá bom? Tá bom, tá, não, nós vamos, tá, mas qual recurso, meu filho? O recurso é esse, a Bíblia, o óleo de unção pra você ungir a cidade e a passagem de ida. E você vai com a fé. Com a fé, né? exato. O avô do Abner passou por isso, meus pais passaram por isso, tantos pastores pioneiros passaram por isso. E hoje a gente tem até uma maneira confortável de começar, né? Sim. Uma igreja. Eu ouvi muitas histórias desse tipo na Casa da Bênção, né? É. Do apóstolo Doriel chamar o pastor e a esposa e falar assim, tá aqui, é essa cidade que eu tenho para vocês. Exatamente. Toma aqui, o dinheiro da passagem é só de ida. É a fé. Vai na fé. A gente precisa ser movidos pela fé, né? fé. E a Bíblia não fala isso, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo em vocês e através de vocês. Eu, pelo menos, posso dizer que fui muito edificada com esse testemunho, com a história de vida de vocês. Meu Deus, vocês lembraram e me fizeram relembrar de coisas que eu até tinha esquecido e fui muito edificada. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui sempre ao final, né, quando estamos caminhando para os finalmente aqui, a gente faz uma oração. E eu queria que você, Adeir, fizesse uma oração por cada vida, às vezes famílias que estão passando pelo mesmo problema, pela mesma situação, vícios, drogas, bebedeira. Às vezes tem alguém ali na família que está com o coração ainda resistente de vir à presença de Deus. E eu queria que vocês dessem uma palavra, se vocês podem, se você puder dar essa palavra rapidamente, em seguida você pode fazer a sua oração. Pode ser? Pode ser. Então pode olhar para aquela câmera e pode dar essa palavra para eles. Essa palavra, com certeza, vai para as famílias, né, que estão passando pela mesma dificuldade que um dia eu passei, né, com envolvimento com drogas, né, envolvimento com bebida e até mesmo, pastor, uma coisa que a gente não comentou, com o tráfico, né, porque até o envolvimento com o tráfico a gente teve, porque eu na realidade eu tive, né, porque eu era o tipo da pessoa que se eu não tivesse como sustentar o meu vício, eu ia fazer alguma coisa. E eu cheguei a me envolver com o tráfico. Então, com certeza, você que está passando por isso, a solução para a sua vida, a solução para a sua família, é buscar em Cristo Jesus. Pessoas que... Eu tenho ainda na minha família, algumas pessoas, né, irmã, né, que ainda não entregou a vida a Jesus. Continua caminhando ainda pela religiosidade, né? E essa palavra que eu quero deixar também é para que as pessoas
Busque em Deus, busque a Jesus, entregue verdadeiramente os seus caminhos ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, tudo que nós esperamos Ele faz, o mais Ele vai fazer. Amém. Né? O que não está no nosso alcance, Jesus Ele faz. Né? Então, você que tem dificuldade com filho nas drogas, esposo na bebida, problemas dentro da sua casa, né? Você tem lutado às vezes para trazer a pessoa para Jesus, não desista. Porque um dia alguém não desistiu de mim. Um dia alguém insistiu, persistiu. E hoje, para a glória de Deus, para a glória dele mesmo, porque se dependesse de mim, não sei se estaria aqui nesse momento. Mas para a glória de Deus, 23 anos de conversão, e eu quero, em nome de Jesus, permanecer até a volta do Senhor, e até se um dia, quem sabe, antes da volta dele, ele me levar, né? Então, mas é na presença dele que eu quero permanecer. Amém. Amém? Você pode orar então por nós e nos abençoar? Sim. Soberano Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar a vida dessas pessoas que nos receberam aqui nesse podcast. A vida da pastora Daiane, do pastor Abner, a vida da Priscila, da Maê e da Keren, e também da minha esposa que aqui está comigo. Deus, e diante do Senhor eu apresento a vida de cada família que tem enfrentado, meu Deus e meu Pai, dificuldades com filhos, com o esposo, ou até mesmo o esposo com a esposa. Ó Deus querido, que o Senhor possa dar a estas famílias, a estas pessoas, a mesma oportunidade que o Senhor deu para mim. E também, Senhor, abençoar de uma forma poderosa. Ó Deus, que haja dentro desses lares uma comunhão, assim como o Senhor permitiu haver dentro da minha casa, junto com a minha esposa, juntamente com os meus filhos. Pai, que o Senhor possa entrar com a providência divina e que todas as barreiras, todos os impedimentos, todas as armadilhas e ciladas do inimigo, que muitas das vezes aprisionam, meu Deus, famílias nos vícios, famílias, meu Deus e meu Pai, em desavenças dentro dos lares. Pai, que o Senhor possa quebrar todas essas armadilhas e desfazer todos os laços. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que os céus se abram e essas famílias sejam acolhidas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Gente, eu quero agradecer o carinho de vocês terem, assim, recebido, né, esse convite e falaram sim para nós. Muito obrigada. E vocês sabem que aqui nossos convidados, eles também são presenteados. Olha isso. E aqui tem um presente para vocês da Personalize MP, que também são os nossos parceiros. Abençoe. Uma coisa linda. Eu queria que vocês abrissem para vocês Abre, mostrarem, pastor. porque o nosso público é curioso. Ah, sim. Eu também sou curiosa. Eu quero saber. Uau! olha aí. Que Amigas. coisa linda! Show de bola. Olha. Que lindo, azulzinha pra ele. E a Rosinha. Nara que Alves, coisa- ó. Pastora Areir. Que Tá lindo, vendo? obrigada. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. É isso aí. Perfeito. É Parabéns. isso aí. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Ficou E a lindo. gente aqui agradece pelo convite, pelo carinho que a senhora teve para conosco. E a senhora agora eu tô com 85 anos aqui, Ai, ai. hein? Então vamos voltar atrás. Você ter tido conosco e nos Amém. convidado para participar Amém. desse podcast. E oramos a Deus para que ele atinja mesmo Amém. muitos países, muitas vidas. Chorar. E que muitos possam ser transformados. Amém. Esse Em é o nome de propósito, Jesus. né, Adeir? Em nome de Jesus, que Com esse certeza. testemunho de vocês venha transformar muitas famílias. Em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pela amizade de vocês, pela paciência de vocês conosco, né, meu bem? E que vocês sejam ainda, meu Deus, o Senhor possa levar vocês ainda muito Em longe. nome de Jesus. E a gente sempre dizendo ao Senhor, eis-nos aqui. Amém. Sempre, sempre. Também quero agradecer por você ter convidado nós. No começo eu fiquei meia com medo, né? Tímida. Mas é muito bom a gente estar falando do que Deus fez na nossa vida, É isso né? aí.
E como Deus transformou a vida do meu marido, que hoje, graças a Deus, ele é um novo homem. Amém. Né? Oh, meu Deus. Aleluia! Aleluia. Vamos terminar com esse aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Obrigada mesmo, tá, Amém. gente? Amém. Pessoal, A gente que muito agradece. obrigada a vocês que ficaram conosco até agora. E assim, eu tenho certeza que valeu a pena cada minuto, porque você foi muito edificado. Eu que já conheço, a história deles foi abençoada e que Jesus continue falando ao seu coração. Um beijo para vocês, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e tudo aquilo que você colocar a mão para fazer, que venha dar certo e prosperar em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém.